Então hoje nós vamos encerrar, né, as 7 cartas às 7 igrejas, depois aí de 5 meses mais ou menos falando. A gente falou bastante coisa, mas sempre fica alguma coisinha para trás, mas deu para falar muita coisa. Eu mesmo aprendi no estudo, né? Antigamente eu gostava de ler Apocalipse mais para frente, né? A gente quer saber o final, as coisas decifradas. Mas você vê que as 7 cartas são muito ricas, né? E muito atuais. Então a gente vai encerrar hoje para depois preparar para os próximos capítulos, que aí vai entrar mais na parte profética do Apocalipse. Não que esse não seja profético, mas na parte mais futuro mesmo. Então a gente vai encerrar a igreja de Laodiceia hoje, que é a última igreja, é a última manifestação que Jesus previu como que a igreja se daria. Então não tem mais uma. Vai conviver aí as últimas 4. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas estão manifestas aí hoje. Coletivamente e individualmente, podemos ser qualquer um delas. Em algumas fases da nossa vida a gente pode estar sendo uma, pode estar sendo outra. Temos que estar atento, porque no final de cada carta, Jesus fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que está escrito naquela carta não é só para aquela igreja, é para as igrejas. Ele usa aquela igreja para falar todas as igrejas. Então, o que está escrito Laodiceia não é só para Laodiceia. Pega a Laodiceia para escrever para todas as igrejas. Por isso que em todas as cartas está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apesar de ter sido endereçado para uma igreja. Você vai falar, não? Perguntar para você, essas 7 cartas, elas chegavam na igreja? Elas chegaram naquelas igrejas da época, Chegaram. primeiro século. Chegavam. Chegou lá em Laodiceia, chegou lá. Vamos supor, se você pegar a última igreja, muitos anos se passaram, né? Uhum. A carta chegou para a igreja quando a igreja surgiu. Como é que é? Dá para explicar esse detalhe? Não, eu não entendi a pergunta. Vamos supor, a primeira igreja foi lá no ano As 7 igrejas existiram no primeiro século, separadamente. na cada cidade. Isso. Cada cidade. Mas quando surgia uma, quando a gente vai chegar na última hoje, né? Muitos anos se passaram em relação à primeira, né? Uhum. Tá. Essa carta foi chegar para essa última igreja na época que ela passou a existir? Não, a Bíblia já está escrita desde o primeiro século. Essa verdade estava lá. As 7 casas estavam lá, mas o escrito está aí desde os 2000 anos. Laodiceia está escrito desde o primeiro século. Foi quando João escreveu. Só que a manifestação coletiva aconteceu agora, como a gente foi vendo, período por período. Então surgiram tudo juntas. Tudo junto. João escreveu lá no primeiro século e mandou para cada cidade. Aí quando se mandasse para Belo Horizonte, Contagem, Betim, Renúncia. Mandou lá e depois, quando reuniram, chama o cânon do Novo Testamento, pegaram o livro de Apocalipse, tudo que João tinha escrito, e virou a nossa Bíblia. Mas ele endereçou essa carta, porque Jesus falou, escreve para a Laodiceia. Todo mundo, as pessoas das igrejas ficaram sabendo aquelas cartas também. Ficaram, Ficaram sabendo. durante a história foram sabendo, passando o tempo, eles ficaram sabendo. Só que a maturidade, a revelação do que está escrito ali, com o tempo vai ficando mais claro. Porque eu acredito que Deus vai revelando algumas coisas na Bíblia de acordo com a necessidade da época. E como nós somos, ou talvez a próxima geração, a igreja do tempo do fim, então já está mais claro para nós. Que vai ser necessário, está mais claro, mas ao mesmo tempo vem mais responsabilidade. E como nós vamos ver mais para frente, o dragão vai parar diante dessa mulher que é a igreja aí, que quer tragar o filho. Porque assim como teve alguém na primeira vinda, que foi responsável por trazer Jesus, João Batista, vai ter um grupo também responsável para trazer a volta dele. Quando falo trazer, é preparar o caminho. Foi isso que João Batista veio, preparou o caminho de Jesus. Alertou o povo de Deus, que era Israel, que estava vindo o reino. E esses últimos, essa igreja do tempo do fim, nós vamos ver lá o filho varão, vai preparar e alertar a igreja e o mundo. Ó, Jesus está voltando. O reino agora vai manifestar. Então foi sendo construído etapa por etapa até chegar o todo, está completo as 7 igrejas. Em algum momento, aí nós vamos ver no capítulo 4, os céus vai reunir, está na hora agora de colocar as coisas no lugar. Aí nós vamos falar para frente, que depois que aconteceu as 7 igrejas, o que vai acontecer? Aí está escrito do Apocalipse 4 para frente. Que nós vamos ver, mas no ano que vem, né? No ano que vem, como se estivesse longe. Então vamos fazer a leitura lá da igreja de Laodiceia.
Mas você entendeu, né, Marco Aurélio? Não, deu Deu pra pra... entender. Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, e de nada tenho falta, mas não sabes que é pobre, cega, desgraçada e nua. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, semana passada, nós vimos que, só relembrar aqui, que para que Laodiceia saia desse estado tenebroso, Jesus é bem duro com ela, para falar o estado dela, que ela tem uma visão errada de si mesma. Para que ela saia desse estado, ela tem que pagar um preço. O problema da Laodiceia é porque ela não paga preço. E o preço que tem que pagar, como a gente falou, né, qual que é a moeda de troca? É o próprio ego, é nós mesmos. Ela tem que abrir mão de si mesma para que ela enriqueça, para que ela veja e para que ela seja vestida com vestes brancas. A gente viu isso semana passada. E depois nós vimos que Jesus fala, ser pois zeloso e arrepende. Tem um tempo para comprar isso, tem um tempo para pagar esse preço. Porque Jesus precisa de filhos maduros para a sua volta, para que possam assumir a herança e assumir o trono junto com ele. Então tem um tempo, nós vimos semana passada, e tem lá na folha, na parábola das 10 virgens, que as 5 imprudentes, quando foram comprar, já era tarde demais. A porta já estava fechada. Que é uma lição para nós que, quando Jesus vier, já que implantou o seu reino, aquele que não comprou vai ficar fora do reino, as bodas. Não falando de salvação, não. A gente já amadureceu nisso, né? Que a questão não é salvação. De maturidade, alguém que vai reinar com Jesus, ser uma noiva gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Então existe um tempo. Jesus, se você for zeloso, considera isso, leva a sério e arrepende-te. É o que Jesus fala com ela. Por isso que ele está à porta e bate. Está batendo na porta. Individualmente e coletivamente. Jesus não desistiu de Laodiceia. Está o tempo todo insistindo com ela. Ele fala que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis intercedendo por nós. Ele é fiel, ele nos ama, ele quer nos livrar de nós mesmos. E como a gente já falou várias vezes, se Jesus está batendo na porta, é porque está do lado de fora da igreja. É assim que muita gente usa esse versículo na hora de evangelizar, está errado não. Mas o contexto e a mensagem principal é para a igreja. Se ele está batendo na porta, está do lado de fora. Por que ele está do lado de fora? Quem está do lado de dentro é a opinião dos homens. Não é isso que significa Laodiceia, né? Opinião dos homens, opinião dos leigos. É o que as pessoas querem ouvir, se satisfazer, é o que está dominando Laodiceia, esse tipo de igreja. A igreja virou um mercado consumidor. Tem produto para tudo quanto é tipo de desejo, não de necessidade. Porque a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe o que a gente precisa. Jesus é que sabe o que nós precisamos. Então, o que a gente quer, a igreja vai moldando. Vamos inventar vários produtos, vários tipos de culto, de mensagem, porque a massa quer ouvir que satisfaz os ouvidos. Então, Jesus está do lado de fora e a igreja é construída sob a opinião humana, ainda que seja bem intencionada, mas sobre o ego. E esse ego tem que ser o preço que Jesus fala lá. Jesus está do lado de fora da igreja de Laodiceia. E como ele está do lado de fora, o fruto não vai ser bom, ainda que pareça. Porque Laodiceia, ela reclama que ela é rico solto, nada tem falta, que o que ela faz está valendo. Mas eu gosto da frase que nas coisas de Deus o fim
não justifica os meios. Ao contrário. O fim não justifica os meios. Isso mesmo, né? Ah, é isso mesmo, não justifica os meios. Você fala, não, de qualquer coisa que eu fizer vale a pena. Não, vale não. O meio tem que ser pelo meio do Espírito Santo. Você pode estar bem intencionado, pode ter uma boa intenção, mas tem que ser pelo Espírito Santo. Só a boa intenção não adianta. Então o fim não justifica os meios nas coisas do Evangelho. Então, se Jesus está batendo na porta, é porque ele está do lado de fora. Essa é a condição de Laodiceia, e que, de acordo com o nosso entendimento, é o período atual. E se Jesus estivesse do lado de dentro, a gente veria fruto. Qual fruto que é? O fruto do Espírito. É a quantidade de gente que entrou na igreja nova. Isso não é fruto, né, como já falou aqui. Então Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, então tem que considerar, tem que abrir os ouvidos. E muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus, é difícil de discernir a voz de Deus, né? Todo mundo já lidou com esse conflito uma vez na vida. Primeiro, pelo que eu entendo, a gente não ouve a voz de Deus, primeiro porque não para ouvir. Nós estamos sempre muito agitados, com muita demanda. Não dá tempo. E não ouve, e como não tem tempo para ouvir, a gente não sabe discernir essa voz, porque é um treinamento que você vai acostumando. Igual quando eu atendo aquele interfone ali, meu pai sempre dá esse exemplo. Quando eu atendo aquele interfone ali, se for ele, eu já conheço a voz do meu pai. Não precisa nem falar Renato, é meu pai, ou Odeio, é meu irmão. Que eu tenho intimidade com eles. Mas se bater um estranho ali, quem é? Então, para ouvir a voz de Deus, a gente não ouve, não discerne a voz de Deus, porque não tem intimidade, não tem tempo. Não para ouvir, que é o que Jesus fala, né? Lá no Sermão do Monte. Entra no teu aposento, fecha a tua porta com o teu pai e fala com ele. Esse fechar a porta, que tem uma irmã que fala vida de aposento, é uma prática que é difícil para nós. A gente nunca tem tempo, né? Vida é corrida. E é o que a gente está fazendo. Jesus fica pro lado de fora. Se sobrar, eu paro. Ah, mas eu tenho um monte de coisa a fazer. Aí, assim, tô falando para mim mesmo também. Acorda mais cedo. A gente acorda mais cedo ou dorme até mais tarde por tantas coisas, né? Ah, para terminar um curso, para terminar a faculdade, para ir para uma viagem, para isso a gente faz. E acho que Laodiceia está muito longe, a gente tem às vezes os resquícios de Laodiceia, mas para as coisas de Deus, a gente não deixa de a coisa que talvez perdeu a prática, a gente não deixa de comer, fazer jejum, que é bem importante. Então tudo isso contribui para não ouvir a voz de Jesus. E se não ouvir a voz de Jesus, vou ouvir outra voz. Vai ser um chamado para ouvir, precisa de vida de aposento. Está escrito lá no Sermão do Monte. É depois que eu considero, aí eu tenho uma ação, eu tenho que abrir a porta, né? E deixar Jesus fazer o que ele tem que fazer. Aquele que eu vi abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. É como a gente já viu aqui, cear, a ceia, que leva à mesa do Senhor, tem a ver com comunhão. E a gente só senta numa mesa com quem a gente tem intimidade. Toda vez que fala de mesa, fala de comunhão, de intimidade. Então isso tá falando, Jesus está falando de falar de ceia agora e no futuro também, numa promessa no galardão do reino, como nós vamos ler aqui. Então, quando a gente ouve e abre a porta, deixa Jesus ser ele é o Senhor, né? Das nossas vidas, aí ele vai cear. E nós vamos ter comunhão e vamos compartilhar. Porque a comunhão tem em comum as coisas dele. Mas ele está batendo na porta. Eu tenho que ouvir essa porta. Aí ele vai entrar e cear. Vai ter comunhão, vai ter em comum que é as coisas dele. Mas isso é uma palavra pesada, porque considerar que ela é Laodiceia é difícil. Porque ela não considera que ela é Laodiceia, não. Rico sou. E quando se fala eu sou Laodiceia, quer dizer que Jesus, ele é o segundo, terceiro plano na minha vida. É uma palavra pesada, mas se a gente olhar na prática, a igreja e as pessoas do século XXI são muito demandadas. O tempo é a coisa mais valiosa que tem hoje. É a coisa mais disputada hoje que nós temos é o nosso tempo. Todo mundo disputa o nosso tempo, até Deus. É o meu trabalho, meus irmãos, meu pai, minha mãe, minha esposa, minha faculdade, meu curso que eu quero fazer. Todo mundo está disputando meu tempo. A televisão, a minha série, meu jogo, meu videogame. Um monte de coisa disputa o seu tempo. O diabo vai usando as coisas assim para não sobrar tempo. Aí vai virando rotina, aí eles vão ficando longe de Deus, e a voz dele vai ficando longe. Aí a Bíblia fala, não extinguir o Espírito Santo, não apagar essa chama. As virgens que eram imprudentes não tinham óleo, não tinham mais Espírito Santo. Até ficar com a consciência cauterizada. Que cauterizar já não sente mais nada, né? Se eu apertar aqui, você está sentindo dor nenhuma. O Espírito Santo fala, essa é a pior condição que um cristão pode ter.
Aí nós vamos ver o que Jesus faz com esse tipo de cristão. Vai vomitar por quê? Porque não tem mais solução. E a perda da intimidade vai levar aquele assim, né? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. De maneira alguma seguirá o estranho. É, Quando você perde a intimidade com a voz, você passa a dar ouvido à voz do estranho. Aí que mora o perigo. é. De modo que a minha ovelha ouve a minha voz e segue. Como é que é? Ele de maneira nenhuma alguma dará ouvido à voz do estranho. Meio estranho. Mas você não perde a intimidade, você passa a ouvir da outra. A intimidade é construída, igual eu falei. Né? A intimidade, quando a gente aqui mesmo, foi construindo, né? Nós fomos indo na casa um do outro, fomos passeando junto. E assim é com Deus. Porque antes que eu aceitei Jesus, estou salvo, parece que eu já sou íntimo de Deus. Não. Tem que conhecê-lo, e ele já te conhece, mas você tem que conhecê-lo. Então é uma coisa que é construída dia a dia. Se a gente não cultivar, acontece isso. Dá bicho. Aí o jardim fica, igual o jardim dele, fica desprotegido e entra outra voz lá que era da serpente. Então tem que construir essa intimidade, para ter essa comunhão. Então Jesus faz uma promessa para aquele, dessa mesa, dessa ceia, no reino. Então tem essa comunhão agora e tem também no futuro. Está lá em Mateus 8:11. Vou ler aqui a partir dos 10, é quando ele cura a filha do centurião. Um criado, né? Do centurião. Aí no versículo 10 Jesus fala assim: Jesus ouvindo isso, admirou-se e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Mas também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Então existe uma mesa no reino onde vai ser ceado. Esses que veio do Oriente e do Ocidente são gentios. Que aqui a igreja de Israel estava rejeitando Jesus. Então, muitos do Ocidente e do Oriente são os gentios que se tornou a igreja. Que lá um dia vão cear com ele nessa mesa, com Abraão, Isaac e Jacó, lá no reino. E quando Jesus estipulou a ceia, né, antes dele ser crucificado, ele falou disso também, desse mesmo momento aqui. Está lá em Mateus 26, só um pouquinho para frente aí. 26, 29. Quando ele celebrou a última Páscoa, né, antes de ser crucificado, e estabeleceu a ceia. Aí ele falou assim com os discípulos dele, 26, 29. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira. Até quando? Até aquele dia em que convosco beba de novo, no reino do meu Pai. Então Jesus prometeu ceiar de novo com os seus, lá no reino de novo. Mas nós estamos num período que ele está ausente. Mas um dia ele vai cear com quem? Com os vencedores. Com aqueles que ouvem, abre a porta. Se você abrir agora, já está tendo uma comunhão com ele, já está ceando, já está tendo alguma coisa em comum. Mas existe uma ceia, uma mesa de comunhão preparada no reino. Aqueles que ouvem a voz dele. Então, esse que estou à porta e bate tem um significado agora, também tem um significado de galardão depois. Mas se não ouvir, se Laodiceia não ouvir, não abrir a porta, Jesus fala que vai vomitar ela da sua boca. E isto não é perder a salvação. Nós vamos ver por que Jesus vai fazer isso. Porque a água morna, né? A água morna dá um sentido aqui que faz vomitar. Dá um mal-estar. Jesus não pode mais conviver com esse tipo de filho, de igreja. E por que não pode? Porque ela não se considera o que ela é. Porque ela fala que é rica. Mas não, você é pobre. Então, como ela não considera o estado que ela não arrepende. E se ela não arrepende, Jesus não pode fazer mais nada por ela. Não tem como ela sair. Mas existe só um remédio para esse tipo de gente que não se arrepende. Então não é porque Jesus não quer ela mais, é porque ela não se coloca no estado que ela deveria, de arrependimento. No estado de confessar realmente, eu sou pobre, cega, miserável, desgraçado e nu. Como ela não considera, fica resistente, então vou vomitar. Aí existe uma outra parte na Bíblia que eu queria colocar aqui só para a gente
Enriquecer, que fala também de uma terra que vomitou os seus habitantes, por causa do estado que eles estavam. Está lá em Levítico. Fala que a terra de Canaã vomitou os seus habitantes. Acho, aquele versículo que você leu do Mateus 11, aí no 12 fala assim, porém os filhos do reino serão lançados a trevas mais exteriores. Quem que são esses filhos do reino? Os reis primeiros são o povo judeu. Eles primeiro, o reino primeiro era para eles. Mas depois também nós nos tornamos filhos do reino. Então aqueles que não se colocarem como vencedor também vão ser lançados, filhos do reino. A primeiro momento era o povo judeu aí, que eles não estavam nesse Jesus falou, eu nunca vi fé em Israel desse tamanho. Falando sobre Israel. Reino dos O reino de Israel. o reino Mas o reino de Israel foi passado para nós depois. Que é uma figura do outro Israel também. Então não é só ficar, então isso aqui é só para o povo judeu. Não. Depois, como a gente sabe em outras partes, a gente já leu aqui, que aquele também que não for vencedor, que não for fiel, também vai ficar fora do reino. Tem esses dois sentidos aí. Esse reino aqui é o reino de Israel. Que foi passado para a igreja depois. Então lá em Levítico 18. Eu coloquei o 25 ali, mas não lê aqui a partir do 19. Por que Israel não podia misturar com aqueles povos lá de Canaã quando chegasse lá? Aí fala assim, a partir do 19. Também não chegarás à mulher enquanto for impura, em virtude da sua imundícia, para lhe descobrir a nudez. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-a com ela. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo. Nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Não te deitarás com varão como se fosse mulher. É abominação. Então isso já existe desde há muito tempo. Nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É confusão. Isso é o que o povo de Canaã praticava, aqueles povos que eles tinham que expulsar de lá. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Essas nações foram fruto de Babel. E porquanto a terra está contaminada, eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os teus habitantes. Então, quando atinge uma condição de iniquidade, essa expressão de vômito é de expulsar. Não dá mais para aguentar. Falar, né? Então, esse vomitar é lançar fora, né? Lançar fora. Aí a Laodiceia fica parecendo com H, né? Lança fora a escrava, lança fora a escrava e seus filhos, e de modo algum ela dará para o meu filho. Então, esse vomitar é lançar fora. A Laodiceia será lançada fora, assim como foi H. E a igreja com seus filhos, porque ela é escrava. É carnal. Foi feita da carne. E hoje, a Laodiceia é um H com muitos filhos sendo lançados. Vomitar é lançar fora. Da herança, do reino, da comunhão. Não. Não. Porque já falamos aqui várias vezes. Uma vez filho, sempre filho. Eu sempre gosto de dar o exemplo de Jacó e Esaú. Esaú desprezou a herança. Ele trocou por um prato de lentilha. Mas o que me vale isso? Estava com fome. Ele colocou ele primeiro. Mas Jacó viu que ele era valioso. Até enganou Esaú, que ele era muito valioso para ele. Então ele recebeu a herança. Mas Esaú continuou sendo filho de Isaac. Então uma coisa é herança, outra coisa é filiação. A nossa filiação é única. Deus não aborta filho, porque o filho ficou ruim, porque o filho não presta. Ninguém faz isso aqui. É um ser humano normal, né? O filho é um ser humano normal. Nenhum ser humano pai normal despreza o filho porque tomou um caminho errado. Continua amando o filho. Corrige, repreende. Deus muito menos vai desprezar um filho porque não está nos caminhos dele, mas vai corrigir, é o que nós vamos ler aqui daqui a pouco. É porque essa mensagem... Vai perder uma pessoa. Ela vai perder a herança. Que a gente chama do reino aqui, nós vamos ver aqui. Ela vai perder a herança.
É porque, como eu já falei, essa mensagem de herança, de reino, se perdeu. Porque a igreja só lembra de Sardes. Somos salvos. Só lembra de Efésios 2:8. Somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de vós em Deus. Beleza, começou ali. Mas agora tem que desenvolver essa voz. Se não desenvolver, o pai que ama o filho vai o corrigir e vai tratar isso. Porque não pode entrar lá de qualquer jeito. Deus é santo. A noiva tem que ser gloriosa. A gente já falou, mas aqui não vomitar da minha boca é perder a comunhão. É o que nós vamos ler aqui em Hebreus. E se der, a gente lê em outros textos também. A Bíblia fala. É o que vai acontecer com cada carta para quem não vencer. Para quem não vencer. Porque é sempre claro, o que vencer. E se não vencer? Perde o galardão, mas continua sendo igreja. É porque a gente foi treinado e foi aprendido que a gente só sabe distinguir de salvo e não salvo. Dentro dos salvos, como eu dei o exemplo de Isaú e Jacó, tem aqueles que recebem herança e aqueles que não recebem herança. Tem aqueles que têm o direito da primogenitura. Eles podem administrar a herança do pai. Para administrar a herança do pai, tem que ser responsável, tem que ser maduro. O que quer dizer o reino quando Jesus vier, como já falou aqui. Só dar um exemplo, o André comentou, aquele filho pródigo, ele abandonou o pai e foi viver a vida, né? Foi viver a vida. Aí chegou a um determinado momento que ele viu que ele fez um péssimo negócio, né? Se Aí ele voltou, aí ele arrependeu, o negócio falou, né? Agora, vamos imaginar que ele não tivesse arrependido, se ele tivesse gostado daquela vida, como muita gente fica. Fica naquela, não sai mais daquilo. Como é que fica essa situação? Então, ele não vai ter herança, porque está longe do pai, mas vai continuar sendo filho. E aí, para ele poder ser introduzido lá na Nova Jerusalém depois do 1000 anos, ele tem que ser disciplinado. Aí é um outro assunto que a gente já falou aqui algumas vezes, falou no outro estudo passado, não dá tempo. Mas é isso que a gente tem que entender. Aqueles filhos que não amadurecerem, Deus vai disciplinar eles. Para que quando passar os 1000 anos, que é a herança, que é o galardão, eles sejam colocados na Nova Jerusalém, porque eles são filhos ainda. Pois é, agora quando a gente vê aqui no Novo Testamento, fala de pessoas que levam a vida, brotonaria, um monte de coisa errada. Aí fala que não vai herdar o reino de Deus. Herdar o reino. É. O reino. Isso aí, o reino. Reino. Exatamente. É o reino milenar. Essa é a herança. Aqui. Isso. E que fala. E eu não sou eu que invento, igual fala. E é igual. Fala. É igual eu falei, não sou eu que inventei isso, não. Quem sou eu para inventar? Já tem irmão que estudou. Eu te dou ali uma meia dúzia de livros para você estudar ali. E não foi eu que inventei, não. Porque senão. Aí quem não entende essa coisa. Aí quem não entende essa parte de reino e vida eterna, vai lá e perde a salvação. Mas se perde a salvação, o que você faz para garantir ela? Eu gosto de fazer. O que você faz? 5 pecados, 10 pecados, 20? Qual é o limite para não perder a salvação? Não existe isso. É só a gente lembrar da figura do povo de Israel. Todos saíram do Egito. Não podiam mais voltar para o Egito. Estão salvos de Faraó, estão salvos da condenação do Egito. Mas tem que entrar em Canaã. E para entrar em Canaã tem que atravessar o deserto. E quem que animou a atravessar o deserto e entrar em Canaã? Josué e Caleb. Os outros entraram através dos filhos. Isso é uma figura para nós. E os outros vão entrar. Aqueles que não herdar o reino vão entrar também. Eles entraram na figura dos filhos, né? Os filhos deles que herdaram. Então, isso também, que não ficar. Esses 1000 anos é quem tiver vivo? Não, aí você vai ter o primeiro, vai ter. Nós vamos chegar no Apocalipse lá, vai ter a primeira ressurreição, o tribunal de Cristo, os da casa. E aí Jesus vai fazer essa avaliação. Aqueles que tiver apto a reinar com ele. Pois é. Não. Você vai ressuscitar. Quem for apto a reinar vai receber um corpo de glória, um novo corpo. Quem não está apto a reinar, tem que ir repetindo mesmo, que a gente vai gravando. Mas quando a gente chegar aqui, eu vou falar com mais devagar. Agora a gente está falando aqui com calma, né? Então, dentro do que você falou, então todo mundo vai ter salvação, né? Todos que aceitarem Jesus. Que nasceram de novo. Nasceram de novo. É. Todo mundo que tinha o sangue nos umbrais da porta em Israel, o anjo da morte não entrou na casa. Igual o pastor Guilherme gostava de falar, né? Você podia estar dentro da casa discutindo com a mulher, batendo na mulher, o sangue estava lá, então não depende do sangue. O anjo da morte. Agora, para entrar em Canaã, você tem que seguir a nuvem, tem que ouvir a voz.
e tem que enfrentar os gigantes que tinham lá nessa terra aqui, ó, os Nefilins, que são os gigantes da alma. A gente fez esse estudo no ano passado, mas a gente vai sempre retocando aqui. É essa a parte. Jesus nos salvou já da condenação do inferno. Agora ele tem que nos salvar de nós mesmos, e isso depende de nós. Quando a gente responder, salvar de nós mesmos. Porque nós mesmos, o ego, ele não pode entrar lá. Diariamente. Então aqui em Hebreus, Paulo fala dessa condição aqui de por que vai vomitar da boca. Que não resta mais lugar de arrependimento. Hebreus, capítulo 10. 10:26. Então fala assim: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa terrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Depois eu vou continuar. Quando fala voluntariamente, continuar no pecado, a gente às vezes continua no pecado por causa da lei que Paulo falou, aquilo que eu quero, eu não consigo fazer. Aquilo que eu não quero, eu faço. Então, às vezes a gente continua no pecado por causa dessa condição aí. Estou lutando, estou fraco ainda. Mas esse voluntariamente, depois que você foi liberto, você foi possibilitado de estar numa certa maturidade e volta. Resiste ao Espírito Santo, é um morno. Recebeu, Deus trabalhou em você, mas agora não quero pagar esse preço, não. Escolha. Sempre escolha. Deliberadamente, voluntariamente. Não, eu vou sim, Deus falou comigo, já trabalhou comigo, mas isso aí está muito. Pegou o povo de Israel, eu não vou entrar lá, não tem gigante. Antes tivesse morrido nós e nossos filhos lá no Egito, porque lá tinha cemitério para nós. Pegaram pesado com Deus. E aí Deus falou: vocês vão rodear aqui 38 anos, que vai entrar os vossos filhos, que vocês falaram que ia morrer aqui. Falei que Deus é justo, então ele vai fazer a mesma coisa com esse povo aqui, ó. O que resta para eles? É crente, velho. Uma expectativa de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aí, ele vai fazer uma comparação aqui com a lei de Moisés e com a graça. Nós estamos na graça. Na lei de Moisés era assim: havendo alguém, no 28, havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora, na era da graça. De quanto maior castigo, não é condenação, não é castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue do pacto, com o que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Isso é um castigo merecedor maior ainda. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, Deus é justo, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. É o povo de Deus ainda, tá vendo? Não é falando de incrédulo, não. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então Deus vai julgar ainda o seu povo. Vai julgar a Laodiceia, se ela arrependeu ou não. Então ele vomita por quê? Porque não resta mais sacrifício pelos pecados, não resta mais trabalho nenhum a fazer. Só um fogo. Porque ele não arrepende. E o mais duro disso aí é que tem um tempo. E tem tempo. Hebreus 12. Nós vamos ler, mas pode ir. Então você vai ler o chato. Nós vamos ler. Sim, né? É o próximo slide. Então, por que Jesus vomita? Porque ela não arrepende. Existe um tempo, igual meu pai falou, lá o povo de Israel chegaram diante da montanha dos amorreus, números 13 e 14, eu gravei porque é um texto forte. Chegaste, sois a montanha dos amorreus, subi e tomai posse. Aí quando os espias falaram que tinha gigantes lá, eu falei, não, você tá doido, antes tivesse voltado para o Egito. Então tinha um tempo, não tinha mais jeito. E aí, todos nós temos um tempo, como a gente viu semana passada, para amadurecer. Aí a gente assusta até porque a gente se acostumou com a vida cristã frouxa, relaxada. Como eu falo, a nossa referência é que abaixou. Então, eu não estou falando nenhuma novidade. Tudo é referencial. Eu sempre falo assim, nossa referência é baixa. A gente foi acostumando com esse evangelho. Somos salvos,
levar o evangelho para as pessoas, tá certo, mas não é só isso não. Olha só, rico sou eu de nada tenho falta. Eu tô de boa. Porque se a gente compara com outros lugares, com outros períodos da igreja, que a gente lê, igual os meus aqui, nesse livro aqui, fala, nós somos ridículos. A vida cristã nossa é patética. Mas Deus tem misericórdia, o Espírito está andando no meio das igrejas. Ele quer subir de novo a referência, o nível, porque nós estamos chegando no fim e nós vamos ver que o fim vai definir as coisas. Isso tudo é porque Deus é justo para com o incrédulo, e na casa dele também é justo. Tem vários tipos de filhos. Não pode tratar os filhos igual. Por causa de escolha. Tem filho que escolhe levar ele mais a sério, outros não escolhem, não. Então tem que tratar diferente. Foi igual Esaú e Jacó. Um levou mais a sério o direito de primogenitura. O outro desprezou. Fala, estou com fome. O que é que me vale disso? Depois ele chorou. Mas que tem um versículo que fala que haverá pranto e ranger de dentes. Também vai chorar. Isso É um filho pródigo, é uma escolha. Fica muito claro. muito claro. Mas é filho, né? E uma frase que ele dá um filho forte, que fala que não perde a ação, que é uma frase que ele fala assim: este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Depois de 1000 anos. Esse aí é um versículo assim, de muita esperança, que a pessoa não perde. Este meu filho estava perdido e foi encontrado, foi achado, e estava morto e reviveu. É por isso aquela frase lá na parábola do filho pródigo. E o sentido dele falar que estava morto? Porque morreu aqui, morreu separado. Comunhão, perdeu a comunhão, morte, separação. Não é morte, extinção, não é morte, separação. Foi embora da casa do pai. E reviver, ele recebe vida novamente. Aí entra em comunhão, depois de 1000 anos. É uma frase de esperança muito bonita. Para aqueles que devem, o cara perde comunhão, salvação. Mas só para, mais uma vez, dessa dúvida que você levantou, eu vou ler mais 2 textos que a gente já leu, mas só para relembrar, que vai reforçando dessa coisa do salvo ainda, vai ser salvo pelo fogo. A gente leu aqui, lá em, um aqui mais perto, que é Timóteo, depois de 1 Coríntios. 2 Timóteo 2, 11. Fiel é esta palavra. 2 Timóteo 2, 11. Se, tem um monte de se aqui nesses 3 versículos. Pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Falando de reino. O reino, para reinar, precisa de perseverança. Se o negarmos, quer dizer, se eu não perseverar, ele também nos negará na hora de entrar no reino, lá do tribunal de Cristo. Não vos conheço, como tem várias partes lá em Mateus. Vai te negar lá. Só que fala outra coisa aqui. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Porque não pode negar a si mesmo. Ele vai ser fiel e vai te colocar lá, depois de 1000 anos, pelo fogo. Onde é que está escrito fogo? Então vamos lá em 1 Coríntios 3. Repetindo que a gente grava. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós já temos Jesus, o fundamento aí. Nós aceitamos Jesus, né? Agora essa frase. Só que agora tem que edificar alguma coisa sobre isso. Aí fala assim: se alguém, sobre este fundamento, levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. O tipo de cristão que você está sendo vai se manifestar, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então a dificuldade, a cruz vai provar que tipo de cristão você está se tornando. E aí fala assim no 14: se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra que alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Contudo, o tal será salvo como que pelo fogo. Então, continua salvo. Versículo 15. Do fogo.
É que o meu irmão falando que isso aqui é como. O talvez será salvo como pelo fogo. É como quando a casa pega um fogo, só salva ele mesmo, só com a roupa do corpo. Então ele não vai receber. Ele tá salvo, mas não tem galardão nenhum. Salvo pelo fogo. Então existe um fogo purificador depois, que não é purgatório, mas existe uma maneira de purificar depois. A gente já falou que está escrito aqui. Isso aqui está escrito aqui, tá? Porque purgatório é quando a Igreja Católica inventou, é para ser salvo. Não, isso aqui é para quem já é salvo. Foi bem interessante. E aí ele estava desempregado. E eu orei com ele lá na porta, a gente abençoou com uma cesta e tal, e foi embora. Aí, uma semana, duas, ele voltou para agradecer a oração, porque ele tinha conseguido um emprego. Aí eu pensando que ele estava sendo organizado do pessoal. Não, porque, né? Graças a Deus que tem um purgatório, né? Pra gente pagar os nossos pecados com isso. Santo de Israel, me ajuda aqui agora. Porque É tão assim, porque falou, não, o pecado vai ser purificado lá. hoje da Igreja Católica, que lá da Idade Média, quando se deu com esses versículos aí, queria uma outra explicação. Então é isso, mas aí a gente vai repetindo isso aí. Como eu disse, é um assunto que se perdeu no meio da igreja. Quando fala assim, mas não foi eu que inventei, não. Tem muitos livros, muitos irmãos que já faz a fundo, explica. Eu tentei explicar aqui, mas. E tá aí, ó. Tem versículo. E aí, como é que faz com esse versículo aqui com outros? São assuntos que você ouve no céu, no culto você não ouve. Você escuta, a pessoa vai embora. Vai embora, assusta. E outra coisa, isso é o seguinte: o católico, converteu um católico, tem muitos anos que eu estava católico, vocês viram? Eu estava enganado esses anos todos? Não, não é possível. Não é possível. E assim o cristão também. Aí. Isso aí não é de Deus, não. Guardando as proporções, né, viu? Converter um crente é difícil. É romper a tradição. Não, o pessoal tá louco, o pessoal tá desviado. Pegou você fala, desviado, mas. Aí acaba inventando uma outra explicação forte desses textos. Mas igual você falou, no púlpito não houve por quê? Porque em Laodiceia é que o povo quer ouvir é que manda, né? A palavra Laodiceia é a opinião do povo, é o que o povo quer ouvir. Então aí muitas igrejas, né? Tá preocupado com a igreja estar cheia. É lota. Foi mais difícil era converter um crente. Foi mais difícil converter. Mas não para falar, só para o caminho certo, arrepender, mudar de direção. Deixa eu perguntar aqui, Notinho. Esse versículo 17 do 1 Coríntios 3 está falando: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Isso. Qual o sentido dessa destruição? Destruição é o que a gente leu lá em Hebreus, é punir, é castigar. Porque você está destruindo a obra que o Espírito Santo está fazendo em você. Então Deus vai te castigar. Vai te repreender, o que nós vamos ler aqui agora. Porque o pai que ama o filho o castiga. Destruir o seu ego. Seu eu vai morrer. Você não vai morrer agora, não vai morrer depois. Esse eu aí tem que morrer de todo jeito. Aí tem gente que pega esse versículo aqui e fala que é suicídio. Então suicida não. Quem põe suicida não vai pro céu. Nada a ver. Outra coisa. Tem gente que fala que esse 17 é suicídio. Que destruiu o templo, destruiu o corpo aqui. Aí quem comete suicídio, o crente que comete suicídio, perdeu a salvação. Mas aqui no caso, suicídio que está falando o próprio Deus. Mas... Não, é isso. É mais um versículo. E também não é o templo físico. A obra que ele está fazendo em nós. Só seguir o contexto todo aqui. Que a obra que está sendo edificada. Se você destruir essa obra, que é extinguir o Espírito Santo, que na minha entendimento é blasfemar contra o Espírito Santo, é dizer não à obra do Espírito Santo, aí Deus vai tratar com você. A gente leu lá em Hebreus, aquele que ultrajar o sangue, o Espírito, o profanar, é digno de maior castigo que o povo sofria lá com Moisés. É digno de maior castigo. Porque nós temos mais luz do que o povo de Israel. Eles estavam ainda sobre a lei. Então agora que nós temos mais luz, mais responsabilidade. Deus é justo nisso. Está tratando os filhos. E aí, como meu pai falou, é porque ele ama, ele repreende e castiga. Repreender chama atenção. Castigar é uma coisa mais ainda elevada. Então, destruir aqui também seria o mesmo sentido de castigar. De castigar, repreender.
de castigar, eliminar, mandar para o inferno, não. Porque a gente tem essa mente tradicional de Sardes, protestante, céu e inferno. Então, tudo que fala de ruim, entre aspas, tá mandando para o inferno. Então, vamos ler as coisas e tem coisas a mais do que isso, né? Quando você perde a comunhão, você destrói o tempo. O pessoal do deserto perdeu a comunhão, prostrou no deserto e destruiu o corpo físico. Mas hoje se perde o corpo, a comunhão com Deus, a parte espiritual sua extinguida. Você fica só na carne. Ali você foi destruiu, porque Deus habita no espírito. Você perde a comunhão, não tem parte espiritual, você tem parte só carnal. Você vai ficando um crente carnal. Que a gente já leu aqui que existe crente carnal. Em Coríntios, 1 Coríntios 3 mesmo. Então, se a Laodiceia não arrepende e ela é vomitada de Jesus, é vomitada, perde essa comunhão, aí ele repreende e castiga ela porque a ama. Jesus ainda ama a Laodiceia, mesmo nessa estado dela. Mas porque ele ama, ele vai repreender e castigá-la. Aí nós vamos ler 2 textos que a gente já leu, fala sobre esse trato de Deus que tem com a gente. A gente não gosta muito desses versículos, não, né? Deus castigar e repreender. E o amor de Deus? Esse é amor de Deus. A gente acha amor é só colocar no colo, fazer tudo Igual que a a gente gente tomava quer. posse quando era menino. É. A parábola do filho pródigo é muito bonita. Quando você lá fala que o pai saía na porta todos os dias, dá até para chorar, para ver se o filho, quando ele viu que o filho vinha ao longe, que a parábola é própria. A morte, o amor dele, mesmo o filho perdendo a comunhão, mas ele saía todo dia na porta para ver se o filho estava vindo. Um negócio assim, arrepiado. Todo Ele repreende e castiga porque ama Laodiceia. Mas o amor repreende e castiga. Ainda que não pareça bom. Vamos ler aqui 1 Coríntios, depois a gente lê lá em Hebreus. 1 Coríntios 11 e 31. O texto da ceia. Vamos ler aqui a partir do 29. 1 Coríntios 11, 29. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua condenação, se não discernir o corpo de Cristo. O comer e beber não é só aquele momento lá no domingo, não. Comer e beber é comunhão. Como que eu lido com meus irmãos? Como é que eu trato a comunhão entre os irmãos? Comer é comunhão. Se você trata a igreja, os seus irmãos, sem discernir que isso é santo, que são meus irmãos e é a noiva de Cristo, se você lidar com os seus irmãos de qualquer maneira, você come juízo para si. É isso que o texto da ceia aí fala para nós. Aí fala que por isso, porque não discerne, há muitos fracos e doentes e até muitos que dormem. Então, dependendo, Deus chama uns antes da hora. A gente tem o exemplo lá de Ananias e Safira em Atos. Porque eles mentiram ao Espírito Santo, né? Na oferta lá, eles venderam suas posses e reteram uma parte, falaram que só tinha dado aquilo. Eles morreram na hora. A santidade era tanta ali que ali não dava tempo, não. Hoje Deus não pode fazer isso, porque senão vai morrer todo mundo de uma vez só. Então Deus já acabou com a sanidade do Estado. Vai morrer todo mundo, sobrou ninguém. Mas ali era tão sério o momento, que não deu nem tempo, nós morremos na hora. Mas nesse caso que você está falando, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Foi? Eles mentiram. E aí, como é que fica a situação deles? Aí eles vão ser purificados. Quando no tribunal de Cristo eles forem acordados, se eles não forem achados dignos do reino, eles vão passar pela disciplina. Eles estão fora do reino dos 1000 anos. Aí eles vão participar de uma disciplina. Aí eles participam da disciplina ali com os 1000 anos. Eles não... Não, durante 1000 anos, é porque a gente já falou, durante 1000 anos tem gente, tem filho de Deus reinando aqui. E os que não estão reinando têm um outro lugar, uma outra condição, que é pouco falado, mas que depois dos 1000 anos, quando abrir-se o livro da vida, eles vão estar o nome deles achado lá. Na segunda, por isso que existe a primeira ressurreição e a segunda. É para todos os crentes. É a melhor, mas para quem foi achado digno. Como é que é? É tipo, vai passar pela tribulação, né? Porque aí a pessoa vai para a segunda. É tipo isso. Que eu aprendi, entendeu? Você está falando do salvo. O salvo vai passar, não em tribulação, ele vai passar por uma disciplina
Não aqui na terra. Satanás, não. Isso é grande tribulação aqui na terra. É diferente dessa disciplina do milênio. Mas nós vamos chegar lá. Como é que é? Esse assunto se perdeu aí quando toca. Mas eu creio que Deus está restaurando esse assunto. Porque fala lá em Mateus que o evangelho do reino será pregado a toda criatura e então virá o fim. O evangelho do reino. O evangelho do reino vai ser restaurado. Essa coisa do reino. Próximas gerações. Então virá o fim. Então aqui primeiro, aí, continuando aqui. No versículo 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos do que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos. Para que a gente é corrigido? Para não sermos condenados com o mundo. Então, o primeiro motivo que há o julgamento, que há a disciplina de Deus, para a gente não ser condenado. Para que a gente possa participar da natureza dele, seja no reino ou depois. Lá em Hebreus também, agora, Hebreus 2, que meu pai já falou, que fala dessa disciplina, seja aqui, seja no momento depois. Essa condenação aqui significa o quê? Não ficamos condenados. Ficamos longe dele, inferno, né? Porque nós somos salvos, nós não podemos ir para o inferno. Mas a minha natureza não pode entrar de qualquer jeito. Então a gente tem que ser disciplinado. Se eu não sou salvo pela água e pela palavra agora, vou ser salvo pelo fogo depois. Salvo. Uma situação mais difícil. Que é o pranto e ranger de dentes, o fogo que a gente lê em Coríntios. São temas que são falados ali. Pranto e ranger de dentes, está chicoteado a parábola dos talentos do servo infiel, que é servo, né? Incrédulo. Estão falando dentro do mesmo tema. Existe uma punição para os servos infiéis. Castigo, uma disciplina, porque ama, para não ser condenado, para não ficar no estado de condenação. Fala? Esse daqui é de Coríntios, porque aborda muita coisa que é do reino, o que está dentro da Santa Ceia. Tá bom. Nós vamos chegar lá. É isso aí, Lúcia. Hebreus 12. Como assim? Qual o trem que você está falando? Não estou falando que é errado fazer a ceia, não. Não é isso que eu disse, não. Não está errado, não. Tá certo. É a aplicação mais ampla. O que eu aprendi na ceia? Quando eu chegasse no domingo lá, eu tinha que lembrar onde eu estava pecando, aí eu conserto comigo mesmo e continuo a vida. Mas é mais do que isso. O participar, discernir o corpo, não é só o tanto que eu estou pecando ou não estou pecando. Discernir o corpo é discernir como eu lido com meus irmãos. Porque você fala de ceia, de comunhão. Porque a vida cristã, no fundo, se resume como eu trato o meu irmão. Amar ao próximo como ti mesmo. Tudo que a gente fala aqui, ter a natureza, é amor. Ser transformado para amar, para ter a mesma. Quando a gente viu semana passada, a gente viu a riqueza de Laodiceia, o amor incondicional. Quer ler mais? Pode ler. Nos outros. O que isso significa exatamente? É porque aquilo que eu já. Quando eles reuniam lá em Corinto para comer, todo mundo comia como se estivesse fazendo uma festa normal. Vamos comer aqui, parece que era uma festa normal, mas a ceia era um momento de unidade, que Jesus fala, faz isso em memória de mim. Então era um momento solene, espera uns pelos outros. Não é, nós não estamos aqui só para comer, nós estamos aqui para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Isso quer dizer, esperam pelos outros? Não traz isso aqui de qualquer jeito, não. Nós não estamos aqui numa festa de aniversário. Nós estamos comendo porque nós estamos celebrando. Então vamos esperar uns pelos outros, tem uma ordem. E aí, por isso que lá na ceia, nas igrejas batistas, nas outras igrejas não é assim, não. Aí todo mundo come junto e bebe junto, por causa desse versículo. Mas o contexto lá era isso. Era bem bagunçado. Muita gente comia muito e outros ficavam sem comer. Eles iam para o banquete, não estava celebrando. A ação. Por quê? Eles perderam o sentido. Eles andavam para comer.
aquilo ali representava, porque a ceia não é só domingo lá, a ceia diária, comunhão tem que ser diária. E eles perderam o sentido daquilo. Eu nem sabia o que ele falou. Eu nem sabia o que você falou. Eu quero encher a barriga, o que tem de gostoso aí? Então, o que aquilo representava, eles não comem em casa. Eles não entendiam o que eles estavam fazendo. Não. Eles aí achavam que aquele negócio era nós temos que comer e não quero nem saber quem fez, né? O comer ali representa algo muito mais. Você quer fazer uma festa, você faz, mas na ceia não. Na ceia. Sentido. E a ceia, né? Todo dia, 24 horas por dia. Porque ceia, você vê comunhão, sentar à mesa. 24 participando dessa ceia. Fazer essa reflexão, né? Antes, né, de participar da ceia. Aí eu fico pensando, e a criança, será que deve participar? Porque Então, é assim. Se ele comer, não faz diferença, não deveria. Assim, é prudente, não por quê? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Não é que é errado, mas não é também inconveniente, ele não sabe. E ele tem que aprender ou não. Não, você não pode, filho. Qual o problema? Às vezes fica com medo de dizer não. Assim, não é que ele vai, ele pecou, mas não faz sentido. Se ele quer uma coisa santa, tem um significado, e ele não sabe o que é. Igual batizar a criança. Batizar, ele não sabe o que está fazendo. Exatamente. nossa, Eu sei. É porque tem outras igrejas que batizam. Então, na igreja que eu ia também, nós crianças não ceavam. E tem outras que ceiam. Não é questão de assim, é errado, é questão de coerência, concorda? Não é questão só de ser certo e errado, é questão de incoerência. Se é um momento solene e ele não sabe o que ele está fazendo, é bom que ele até desperta nele. Você não pode. É bom aprender isso. Não pode, não. Leva uma barrinha de cereal e come lá. Não, esse aqui não, você come. Aí eu vou pôr só um pouquinho mais de pimenta, então, já que nós estamos falando. A gente comemora, eu gosto de usar essa palavra. A ressurreição de Jesus é na ceia, não é na Páscoa, não. Páscoa é festa do Velho Testamento e essa tradição que está aí é da Igreja Católica, 40 dias depois do Carnaval, sei lá como é que foi, eu não sei direito. Então as igrejas gostam de comemorar Jesus nessa data de Páscoa. É meio incoerente. Jesus acabou com a Páscoa. Ele é o último cordeiro pascual. Vamos comemorar a ressurreição de Jesus. Aqui, ceia. Ele falou, fazer isto em memória de mim. Mas só para pôr um pouquinho mais de pimenta. dá, né? Igual aniversário. Se a gente olhar todo dia aniversário, todo dia está completando um ano, né? Um dia a mais na sua vida. Mas aí, o nascimento de Jesus também foi 25 de dezembro. Né? Então, tem uma data. Aí complicou mais ainda. O problema é que a origem dessa data é pagã. Veio lá da igreja, veio lá de Tiatira. A gente faz alguma coisa para Iemanjá, para o Preto Velho, por que vai fazer para outras datas? Né? Porque o nome não é esse nome difícil, igual o Natal. Aí vai complicar mais ainda. Né? Eu falo do Natal, o problema mais difícil não é participar, o mais difícil é você não participar. Principalmente quando você tem criança, todo mundo numa festa, ganha presente, e você falar para o seu senhor, meu filho, esse negócio aí não é para nada. O mais difícil é não participar do que eu participo. Mas é impressionante mesmo. Tem que pagar um preço alto. Exatamente. Não, mas dia 25 era uma data em homenagem ao deus Mitra do Império Romano. Mas você está usando a mesma data e as mesmas tradições que eles usam. Eu uso a data do árvore, o Papai Noel, os presentes. Quando você ficar aqui participando, é mais difícil. O presente vai ficar debaixo da árvore, dar o presente. Simbologia. Tem uma simbologia forte. Para você não participar, você fica em casa esse dia. Você sozinho é uma coisa. Gente, dos bolo para a criança
Jesus. A minha família crê em Jesus. Ué, Esse é polêmico, nós vamos virar. Mas nós não somos todo mundo. Cerne da questão, né? Por que que esse dia foi criado? Não foi para glorificar Jesus, entendeu? Foi não. Aí, tipo, nós cristãos, a gente entrou na... Exatamente. Por isso que sai. Já ouviu falar que acho que é março, abril, setembro, negócio assim. É? Veja a Bíblia, acho que é fevereiro. É, tem que ir mais algum tempo. Pô, não é dezembro. Se for depois de... Mas nós já, a parte da Bíblia, a gente já não mais vê Jesus assim. É, não faz Jesus sentido. morreu, não fica lá pegando, chorando também na sexta-feira baixando não. Ele ressuscitou, aí você pega ele, Jesus ressuscitado. Agora você quer pegar Jesus lá, então, menino Jesus. Já foi, O menino. negócio você falou aí, você quer comemorar Jesus? É assim, fazer isto em memória de mim. E aí nós todos juntos aqui estamos. Já foi, menino. Foi No menino. momento mais propício. Vamos Jesus. Porque o Natal e a Páscoa, Você foi de católico. Certo. te atira essa. Já te- O negócio é lembrar de Jesus, não é? Porque nós vamos lembrar dele na ceia. Nós vamos lembrar dele na ceia. Nasci. E aí, Tem igreja que tem encontros, fazer uma ceia. não, tá errado não. Tem regra. Tem regra. Esse corpo está sendo curtido, né? Esse vinho aí é meu sangue que foi derramado. Aliança. Até que as crianças. Eu falei que é pôr pimenta, mas isso aí. Vamos lá, Hebreus 12, acabando. 12, 5. Hebreus 12, 5. Ele fala assim: e já vos esqueceste, chorei, da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por eles for repreendido. Versículo 6. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. Nós somos recebidos por filho um dia. E vai açoitar se precisar. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos têm se tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Bastardo é filho ilegítimo. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem. E os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiu como lhes bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Existe a disciplina da sua santidade, da sua natureza. Se nessa vida você optou, fez escolha por não participar como filho da natureza, então você vai ser disciplinado depois. Você vai ter que ter essa natureza aí. Ou pela água, que é a palavra, ou pelo fogo, que é a disciplina. Que a gente viu que o tal será salvo pelo povo, está escrito em Coríntios. Mas esse daí perde a condição de filho legítimo. Mesmo sendo corrigido depois, ele nunca vai voltar a ser o Isaac. Mas aí, para ser filho legítimo, não é só que saiu da mãe. Ele tem a mesma natureza. Ele é filho até nos mesmos hábitos, costumes, mesma maneira de pensar. O legítimo é isso. É autenticado, é igualzinho mesmo. Não só porque saiu de alguém, é porque é igual, na mesma natureza. Isso quer ser filho legítimo. Autenticado. Natureza. É filho mesmo, é igualzinho à mesma natureza. Não só saiu. Tem a natureza do pai. Promessa ele não deu, né? Através dela nos tornasse participantes da natureza divina. Então, ele repreende e castiga o que ama. Então, lá a Odisseia, se precisar, vai
participar dessa disciplina, como todas as outras igrejas que foram repreendidas e não vão arrepender, tem uma disciplina, porque ama, para ser participante da natureza e não ser condenado. É por isso que eu falo, que se você for infiel, eu permaneço fiel. Por isso que você vai ser disciplinado, agora ou depois. Esse é muito. Mas eu não lembro o local que eu queria ler. Qual que você queria ler? Tem um tempo, muito tempo, que é 12, Hebreus 12, 16, um pouquinho. Pode ler? Pode. Ninguém seja comunicado ou profano, que pode arranjar, Deus o direito. Porque bem saber, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar para arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Havia um tempo aí. Havia um tempo. A gente já falou desse tempo aí várias vezes. Só que é porque o texto está falando, o texto de Isaú aqui tem a ver com o texto de cima. Disciplina que a gente estava lendo, tudo um texto só. E a promessa para o vencedor, ao que vencer de Laodiceia, fala que assentará comigo no meu trono. Justo um trono. O trono é autoridade, um governo vai sentar junto com ele, vai governar junto com ele. Ao que vencer, nós estamos falando de herança. De um direito, porque você venceu, você vai governar junto com Jesus, no trono. E Jesus fala isso lá em Mateus 19, 28. Não é diante do trono, não? É no trono. É diante do trono. Mateus 19, 21. Mas vamos ler o contexto todo, né? Mateus 19, vamos ler a partir do 20. Peraí, acho que eu anotei errado. 8? Mas é Mateus? Não é isso que eu queria ler, não. Não, eu anotei ele errado. Tem que achar depois. E Jesus fala que colocará 12 tronos para governar sobre os filhos, sobre os 12 tribos de... Ah, é porque eu estou lendo 20 e 28, eu que estou lendo errado. 28 mesmo, é. 28. Aqui no 27, 19 e 27. Eu estava no Mateus 20. Então, Pedro, uma palavra de vez que nós deixamos tudo, seguimos, e recompensa pois teremos nós. Ao que Jesus lhe disse, em verdade eu lhe digo, a vós que me seguir, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos aí também, vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Que Jesus já fez a mesma promessa que fez para a Laodiceia. Os 12 tronos aqui, os 12 apóstolos, representam toda a igreja, todos aqueles vencedores. Vão sentar com ele e governar sobre o remanescente de Israel que vai povoar o milênio. Julgar as 12 tribos de Israel, administrar, governar, reger ele as nações, que está escrito lá em Apocalipse 2, 26. Não, as que vão ser geradas a partir no milênio. Essas nações vão todas ser destruídas. Vão chegar lá no Apocalipse, na guerra do Armagedon, quando Jesus voltar. Mas essas nações são as nações que vão povoar a terra durante o milênio. São os descendentes de Israel que aceitarem Jesus, né? Que reconhecerem que Jesus era o Messias. Existe um remanescente que vai reconhecer. Assim como os filhos de Noé povoaram a terra novamente, vai ser outra coisa. A Bíblia fala que vai ser como nos dias de Noé. Quando Deus zerou a humanidade com o dilúvio, povoou a terra novamente com os 3 filhos de Noé. Então ele vai zerar de novo, quando Jesus voltar, e vai povoar a terra com os descendentes de Israel que aceitarem Jesus. O remanescente que vai falar, não, Jesus realmente era o Messias. Que tem uma promessa para eles. Terminar, uns vão estar rindo para um lugar esperar e os outros vão. Os outros vão aguardar o julgamento do trono branco depois de morrer. Quem não reinar com ele, seja salvo ou não. Quem vai estar? Quem vai estar em cena? Os vencedores, a noiva, reinando com Jesus, e os descendentes e os judeus que aceitaram Jesus vão estar povoando a terra.
estiver vivo. É isso que eu perguntei. Viva, porque você está falando de quem? Vivo, tipo, Não, aí quem está morto vai ressuscitar. A primeira ressurreição. Vai receber um corpo de glória e vai reinar com ele durante 1000 anos. Quem não ressurgiu vai estar sob disciplina e quem não é salvo vai estar morto ainda, aguardando depois do trono branco. Aí que é o julgamento final. Também, ué. Mas quem vai estar vivo é quem vai nascer. No início do milênio, só vai ter a igreja e aqui na terra só os judeus. Só os judeus vai vão aceitar remanescente. Jesus. O resto vai ter tudo morrido. Morrido, porque receberam a marca da besta, todos vão ser destruídos, nós vamos chegar lá. Mas mesmo esses que foram desobedientes, ressuscitar implica em receber um corpo. Correto? Lembra bem? Ressuscitar implica em receber um corpo. E no tribunal de Cristo, quem não recebeu o corpo, ele volta a ficar adormecido. Não, aí ele vai ser disciplinado. Uma alma sem corpo, o que vai fazer? Vai ser, Alma sem corpo. Para ele vai ser disciplinado. vivo de Juiz e ardor de fogo. sofrimento. Juiz chegou? Ei, meu. Vai, chegou cedo, velho. Aí depois do primeiro julgamento, então vai ser só a igreja. É o tribunal de Cristo. E mesmo assim, no final desse milênio, Satanás será solto. Aí Satanás será solto, fala assim, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Por quê? Porque aqueles que conviveram com Jesus e com a igreja durante os 1000 anos, é como se tivesse fosse provar se eles realmente estão firmes com Deus. Aí eles têm que ter a oportunidade de uma outra coisa. Eu entendo assim, mas ele não dá esse detalhe. se suspende. Mas nem fácil, né? Mas mesmo assim, no final dos tempos, Satanás ainda vai conseguir levar. Aí, A morte ainda vai existir. Hã? A morte ainda vai existir. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte não vai ter tanta força, mas ela ainda vai estar. Para mim é quando não, o que é surpreendente são as pessoas no final ainda deixarem ser levadas, entendeu? Não crerem no final. Então, porque por enquanto houver a morte, Satanás tem poder de enganar as pessoas. Entende? Então, o último inimigo, depois que a morte foi aniquilada, ele perde toda a força, todo o poder de enganar. Mas nós já estamos estudando o final do Apocalipse, isso é só o ano que vem, né, Tico? nós estamos construindo aos poucos, né? Nós estamos construindo aos poucos. No meu trono. No governo. Então, nós... falam de perder a salvação, né? É outro versículo que fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. É outro versículo que engana as pessoas. Se perseverar será salvo, então quer dizer que é só quem persevera até o fim que vai ser salvo. Vai ser salvo de quê? A palavra salvação ela é muito ampla. Salvo de quê? Deve ser salvo da condenação e do inferno. Vai ser salvo de... E o contexto também está falando lá dos 7 anos, lá em Mateus. Até o fim, aí perseverar naquela época lá. Tudo é o contexto, mas é por tudo a herança de Sardes, da igreja protestante, da teologia reformada. Se eu falar isso aqui, tem um monte de gente que vai me pedrejar. É porque a gente parou, igual o irmão Daniel fala, nós paramos há 500 anos atrás. Parece que só tem revelação lá na reforma. E parou. Aí tem muitos outros irmãos que foram falando, que tiveram revelação estudar, só que às vezes não tiveram tanta... Porque existe uma tradição na protestante, na Sardes. Mas Jesus fala que ela tem nomes que vivem. Amor. Então nós passamos pelos 2000 anos de igreja. É uma radiografia de como é que a igreja foi se manifestando, reagindo com Jesus. E disso tudo aqui, ele está buscando os vencedores, aqueles que são fiéis. Porque com eles, nós vamos chegar lá em Apocalipse 2, que para mim é o capítulo mais importante do Apocalipse, que é com eles que Jesus finda o seu plano. É com eles que Jesus volta, que Satanás é expulso do céu e começa o julgamento final. Jesus precisa desses vencedores prontos, que ele escolheu o grupo para reinar com ele. É o plano do Pai desde o começo, que é a noiva. Então o que importa é Deus nos mostrar onde é que eu estou aqui, nessa igreja,
Eu tenho que perseverar naquilo que eu já estou aprovado, vigiar para eu não cair, para aquele que esteja de pé, cuide para que não caia, e naquilo que eu preciso de arrepender de uma dessas aí, eu tenho que me arrepender. E perseverar. Como Paulo falou, prossigo para o alvo, para ser achado um vencedor. Por isso que ser crente é sério. Ser salvo é uma dádiva, é uma bênção, mas também é uma responsabilidade. Paga-se um preço. E aí a gente fica assustado, fica assustado, não, e agora? Agora tem que ser igual José Caleb. Se Deus se agradar de nós, vai nos colocar lá. Agora é fazer o básico, ler a Bíblia, orar. O Espírito Santo é que vai nos colocar lá. Agora aí nós temos que fazer a nossa parte, ler. Tá? Ai, meu Deus do céu. Quando você conhecereis a verdade Verdade vos libertará. Quer ler a Bíblia? Eu não vou ler porque eu... Mas a verdade é uma pessoa, não é um corpo de doutrina. E é por isso que eu sou também. Na verdade é uma pessoa. E é por isso que eu sou contra os cultos de libertação. Conhecereis um processo. O de libertação, o cara vai lá, tem uma mágica e sai novinho em folha. Ó, rápido demais, fácil demais. Né? Enfim, isso é outro assunto, mas vou aproveitar. É produtos que se criam que parecem ser de macumba, né? Se você for lá, vai resolver seu problema na hora. Macumba evangélica. Não, o Espírito Santo tem compromisso com a palavra. Cuidado. A serpente, Moisés transformou a vara em serpente, o faraó também. Cuidado com o sobrenatural. E ele está tocando a minha vida de uma forma, na dela de outra, na dela de outra, e o Senhor sabe no que eu preciso ser liberta. Não, eu só sou contra as varinhas mágicas, os instantâneos. É um processo. Mas é isso que é prometido. É isso que é prometido. Cursos de fim de semana, que eu não vou dar o nome aqui. Eu me converti, aí 15 anos rodando por aquele negócio. A vida dele foi andando, lógico, Deus faz um milagre assim. Mas o Senhor é Deus de processo. É isso. De tempo. Ele trabalha com o tempo. Tá, conhecereis. Você ouviu o que você disse, cara? Ah, tô esperando Deus mandar no varão. É. Da minha varoa. Meu escolhido. Meu escolhido. Isso é perigoso. Demais, né? Porque Deus quiser, Deus manda. Ah, essa aqui. Mas não é assim o momento que Deus trabalha. Deus te deu inteligência, te deu sabedoria, te deu discernimento. Você sabe escolher. Desconhecereis a verdade o libertará. As pessoas ficou só a nível de medo, de conhecer a palavra. A verdade é Jesus, correto? Então, conhecer a verdade é conhecer Jesus, é o Cristo em vós. Esperança. E ele é que me liberta. Agora, é um conhecer de experimentar, não conhecer de ouvir falar. Conhecer a verdade é experimentar Jesus, o Cristo em vós. Só isso que pode te libertar. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu digo, não, nunca se viu a ninguém. Então, o Filho é o Cristo em vós. Ele te liberta, se você experimentar isso. O Cristo em vós não é muito pregar. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu acho que eu li a vida toda, conheço demais, aí eu fiquei liberto. Não, eu posso ler até porque esse é um cara escravo. Não é escravo. É só intelecto. Agora, eu preciso experimentar Jesus. Como é que experimenta? Morrendo o meu eu. Aí, o Cristo em vós é que eu conhecereis a verdade. Jesus é a verdade. Ela te liberta. Libertar de quem? De você mesmo. Libertar de você mesmo. A gente falou que... O único que pode te levar para o inferno é você. Meu problema. A gente falou que ter participante da natureza dele. Lá no Velho Testamento, toda vez que um homem tinha uma relação com mulher, falava, e fulano conheceu fulano, e Abraão conheceu Sara. Então, o conhecer aqui é tornar, e quando conhece é tornar um. Tornar-se uma só carne. Então, quando fala conhecer, é tornar um com Jesus. Mas é a mesma coisa, parece que Jesus anuncia a mesma coisa. Olha, não é isso que Deus quer, né? É nesse sentido. De conhecer, conhecer é de tornar um. Esse conhecer é profundíssimo. E é um processo. Tem.
Então, só para a gente fechar aqui, os vencedores. Éfeso tinha que vencer, só para a gente relembrar, a falta de amor. Ela tinha muita obra, mas abandonar o primeiro amor. Esmirna, para vencer, tinha que manter-se perseverante no meio da perseguição, né? Ser fiel até a morte. Era perseguida, tinha que ser fiel ainda diante da perseguição. Pérgamo tinha que preservar a sua pureza, porque Pérgamo misturou com o mundo. Ela recebeu, ela se entregou no braço de outro. Quando a igreja se uniu ao Estado, ela adulterou. Então, manter a pureza, não cometeu adultério espiritual. Essa é a vitória de Pérgamo. Tiatira é infiel, né? Se entregou à direção de Jezabel. Ela era cativa da Babilônia. Então, ela tem que se libertar do cativeiro, que representa a Igreja Católica. Sardes precisa de vida. Para ela vencer, ela tem que precisar de vida, que ela só tinha nome e vivia, mas estava morta. Filadélfia tem que só manter vigilante e manter o que já tem, porque ela é a igreja do amor fraternal. É a igreja amorosa e unida. Para vencer, é só Jesus fala com ela, vigia para que ninguém tome a tua coroa. Então mantém esse amor fraternal. Não se orgulhe de ser amorosa para não se tornar uma Laodiceia. Se acha se perde. E a Laodiceia tem que deixar de ser soberba, achar que está bem, achar que não precisa de Jesus, Jesus é do lado de fora, né? Então, isso aí que necessita a vitória, os vencedores de cada uma, tá aí. Resumindo, tá aí. Então, só o spoiler do ano que vem. O livro de Apocalipse está escrito em 3 documentos. Nós acabamos de estudar o primeiro documento. Jesus falou com João, escreve as 7 cartas. Então, nós estudamos o capítulo 1, 2 e 3. Depois, no capítulo 4 e 5, vai ter uma reunião nos céus e o Cordeiro vai receber um livro selado com 7 selos. E tudo que acontece do capítulo 5 para frente é o que está escrito nesse livro. É o segundo documento. Tudo que está escrito para frente é o que está escrito nesse livro. 7 selos, o último selo vai desenrolar 7 trombetas, na última trombeta desenrola 7 taças. Então esse é o segundo documento. Mas no meio dessa história tem um outro documento. Um anjo aparece para João e fala, come esse livrinho, porque importa que profetizeis outra vez. Aí o capítulo 10 a 14 e o 17 a 18 são um parênteses no meio da linha cronológica. João vai detalhar o que está sendo escrito no livrinho. O menino ali é um figurado, né? Ele vai detalhar nesses capítulos 10 a 14, 17 a 18, o que está escrito no livro selado. Então nós estudamos o primeiro documento. Aí no capítulo 4 nós vamos ver esse livro, tá 7 selos, o que vai acontecer quando romper esses selos. Não, ali nós vamos seguir a ordem. 4, 5, 6, aí a gente vai e volta, mas nós vamos seguir a ordem e mostrar que alguns capítulos estão com parênteses, né? Que a sequência daqui para frente é essa: selos, 7 trombetas, 7 taças. É uma explicação que ocorreu antes, né? Detalhes. Esse livrinho que João comeu figuradamente são os detalhes que até então não estava sendo escrito. Não, isso é figurado, né? Então é isso. Até ano que vem. Aí, antigamente, a gente vai ver aí nas datas como é que vai ser, né? Quem viajar, como é que vai viajar, quem vai viajar. Fevereiro, o carnaval tá bem 10 já, dia 10. Não, mas não pode ficar muito tempo. Pode ficar muito tempo, não esfria também demais, né? Pula, cara. Então é isso, gente. Quiser falar alguma coisa? Vai ter FIB e um dia nós vamos ter que passar isso para frente. Né? Os menininhos pequenos aí, como diz, né? Se perdeu, é porque se perdeu pode falar. Porque o inimigo trabalhou para que só a mensagem que as pessoas querem ouvir, né, Laodiceia, ficasse nos púlpitos. Essas mensagens não, essas mensagens espantam o pessoal. Esse livro aí não vende, não. É assim que foi acontecendo aos pouquinhos. Quem nasce no século XXI, não que o século XX foi bom, mas foi menos pior, né? A gente veio do século XX. O século XX, quem nasce acha que o evangelho é isso aí. O evangelho é isso aí. E não tem outra referência, é até triste.
Aí Deus precisa levantar. Não, gente, isso aí nem imagina. Vamos ver, ele está fazendo em todos os lugares. O Espírito Santo está andando no meio dos caminhos. Visto pessoas assim, do Brasil, ou fora do Brasil, vem falando a mesma língua. Eu não vi ali, eu tô falando. Porque a coisa está caminhando para o desfecho final. Uma hora você vai ter que. Deus tem seus planos, uma hora vai o desfecho. Daqui a pouco eles vão falar disso, do desfecho final. Que hora que vai ser? Aí estamos tendo ver. E o mundo já está bem esquisito e vai ficar mais ainda. Os pensamentos dos homens são maus, né? Está vendo? Nos dias de Noé. Está escrito, está vendo o dia de Noé. Está vendo televisão, aí você tem que mudar de canal, cada coisa. Meu Deus. Então, será que um dos dias de Noé, parecia que os pensamentos dos homens era só mal? Eu queria falar uma coisa, não estou incomodando muito aqui. A irmã falou a questão do processo, né? Nós estamos num processo, estamos para Filadélfia. E é muito importante a gente entender isso, que a coisa não é tão complicada assim, porque isso está relacionado com o amor de Deus e o amor ao próximo, o amor aos irmãos. Então, eu estava vendo aqui, tem um versículo que fala uma coisa interessante aqui, por exemplo. Eu perdi. Fala o seguinte, que nós precisamos, uma nota de rodapé está aqui, que nós precisamos vencer hoje a mornidão, né? Essa questão da gente ser tão morno, tão frio, né? Foi frio, mas assim, tão apático, né, com as coisas de Deus, e isso faz com que ele nos rejeite. Mas a gente precisa hoje, né, buscar esse amor de Deus e manifestar esse amor através dos irmãos na família de Deus. Se a gente não manifestar isso, é igual, o mundo não vai conhecer. Então nós podemos estar cheios de conhecimento, né, e viver nesse tempo aí de Laodiceia. É um perigo para nós, porque nós estamos conhecendo, né? E às vezes ela pode nos libertar, né, de certas coisas, mas nós podemos tornar arrogantes também. Sabe? Eu conheço, eu sei, mas a gente tem que ver uma coisa mais simples nisso, que é o amor ao próximo, né? É manifestar o poder de Deus através da nossa vida, o testemunho nosso tem que ser um testemunho de fé. Porque não adianta a gente ter tanto conhecimento e não ter reação a isso. Precisamos ter uma reação a isso. Quando o anjo apareceu para Maria, né? Falou assim, você vai ter um filho. Ela falou, então, eis que cumpre a vontade do Senhor na minha vida. Então, é uma reação que a gente tem. Então, eu aprendo, né, nesse tempo, que a gente tem essas várias características dessas igrejas em nós mesmos, e o Senhor está pedindo realmente isso, para que a gente abra o nosso coração. Não adianta, se eu não abrir, ele não entra, né? Então, a gente precisa de amar o próximo como ele nos amou. Então, eu achei interessante essa palavra que você falou, que é processo. Nós estamos nesse processo. Mas nesse processo, nós precisamos de uma reação. Nós temos que responder àquilo que Deus está nos chamando. É o que o Renato falou ali também. Nós estamos aprendendo aqui. Ficar só em mim não vai adiantar de precisar, né? Nós temos que passar para frente nos grupos, nas pessoas que a gente tem convívio. Mas é aí que eu falo, que já... Sempre, né? Sério. Porque tem hora que a gente fala alguma coisa, a pessoa chega... Oi? Tipo assim, você falando grego? De verdade, peraí, eu vou te mostrar, né? Nós vamos cair naquela... Aperfeiçoar mesmo. Nós vamos entrar na questão do fazer. Às vezes a gente acha que nós temos que fazer. Eu sou daquela opinião, nós não temos que fazer nada.
Deus não quer que você faça nada. Deus quer fazer através de você. Senão você vai sair do espírito e ficar na alma, no sentimentalismo, na carne, uma obra muito bonita. É isso em várias igrejas, da igreja católica, tinha uma irmã aí, que não vou cantar o nome, que fazia uma obra. Então a gente tomar cuidado com o fazer. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Não saia disso. Se ele não te falou, não vai, não tem nuvem, fica quietinho. Agora, a gente acha que nós temos que fazer, aí a gente não vai entrar na carne. Nós vamos começar, vai ser igual a igreja dos Gálatas. Começaste pelo Espírito e quereis acabar pela carne. Então, é uma questão muito pessoal de cada um. Se Deus falou com você, vá. Mas não quer dizer que porque falou com você, falou comigo. Entendeu? É uma coisa muito individual de cada um. Depois a gente tem que estar afinado com o espírito. É, mas é uma questão de individual, cada um. Não queira generalizar, porque você faz, ou o irmão fez, eu tenho que fazer. Não é essa questão, né, que a gente está falando que eu aprendi, agora eu vou fazer. Não é isso. A gente precisa de ter essa intimidade com o Senhor. Né? Quando o Renatinho falou que usou o texto de entrar no seu quarto, né, e falar com o Senhor, com Deus que vem em secreto, ele recompensará. É isso que nós precisamos fazer ou se dispor, né, a estar diante do Senhor. Porque senão a gente fica cheio de conhecimento e o conhecimento ensoberbece. E a palavra também fala que a gente é como uma fonte a jorrar, né? A gente não é um tanque para poder reter o conhecimento. A gente jorra, e a gente vai jorrar aonde? Do próximo. É nas situações que a gente tem, é lá no nosso trabalho. Foi apresentado. Sim. Então, o Senhor fala, ele disse que, o Senhor disse que quem dele se alimenta, por ele viverá. E nós precisamos de alimentar a palavra do Senhor. Então, e nós estamos comendo, aqui nós estamos comendo o Senhor. Né? Estamos comendo a palavra do Senhor. E é isso que é necessário fazer. E aí o Senhor vai nos livrando de tantos ensinamentos estranhos que tem. Né? Essa questão do Natal, que a gente está falando aqui, da Páscoa, isso é cada um. Entendeu? Eu também vejo que não vamos deixar saco comigo. Mas assim, se o Senhor te incomoda com aquela situação, não vá. Mas é uma festa. Para mim também não leva a nada, entendeu? Não altera nada. Mas eu preciso respeitar o meu próximo. Eu não posso chegar numa casa que está fazendo uma festa de Natal e falar, isso aqui é do inferno, isso aqui é um demônio, aí, entendeu? Não, eu tenho que respeitar também. Mas a menos que o Senhor te dê uma palavra muito forte. Mas eu vejo que tem muita coisa aí por trás que a gente tem que ter sabedoria de Deus para agir. É verdade. Porque senão a gente entra na lei. É isso, pronto, acabou. Mas aí nós já passamos por essa fase do caça-fantasma, né? Então a gente bruxos. Caçador aí. Tudo tinha um porquê, tudo tinha um demônio. Você tinha que expulsar aquilo, né? Levantar a mão, né? Expulsar. E isso não levou a nada. Isso é obra da carne. Por isso que a gente precisa ter essa intimidade com o Senhor, para Ele nos mostrar e como fazer, né? Porque são obras que Deus já determinou de antemão para que eles se entreguem. Então, há obras de antemão que a gente tem que fazer. Porque senão eu também vou ficar quieto lá e fala comigo, Senhor, fala comigo, mas não é essa. Nós vamos ter que buscar essa intimidade com o Senhor. A Carizinha não está aí? Alguém quer orar? A Carizinha.